então a gente está com a Bárbara Ribeiro. Ela é formada pela USP mesmo, tem um Master of Laws pelo INSPER e o mestrado concluído também pela Universidade de São Paulo e atua no Brecht Ribeiro Advogados. Não sei se falei certo o nome do escritório. E a gente também aqui está com o Vitor Ishikawa, que ele é bacharel pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, se não me engano, com 2 pós, uma no CERS e outra também na UEM. Fez mestrado na USP e atualmente está fazendo o doutorado dele na USP também. E atua no Burke Advogados. E agora eu passo a palavra para vocês, pessoal, quando vocês quiserem começar. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu e a Bárbara estamos muito felizes de estar aqui para discutir esse tema. É muito bacana discutir direito penal com temas correlatos, né? Dar uma concretude a esses temas que talvez não seja possível em sala de aula, na graduação, que é o momento em que vocês estão. Então, essa oportunidade é muito bem-vinda e nós ficamos realmente muito felizes, muito contentes com o convite. Fábio, Luiz, Eduardo, muito obrigado mesmo por ter nos chamado para participar com vocês desse grupo. É uma honra e contem com a gente sempre que precisarem. E fica o meu agradecimento também, eu falo em nome da Bárbara, também ao professor Rui Pereira Camilo Júnior, que orienta, que coordena o grupo. Bom, seguimos então. Nós fizemos um breve roteiro e a nossa ideia para a apresentação é a seguinte: apresentar para vocês grupos de crimes, de delitos, de crimes em espécie, que geralmente estão presentes nas discussões sobre criptoativos. Então, quando nós falamos na utilização de criptoativos, na comercialização, entre outros, em regra, o que é doutrina e o que nós encontramos na jurisprudência são, basicamente, esses grupos de crimes. E é os que dão também maior discussão acadêmica ou até discussão jurisprudencial. Nós não pretendemos esgotar os crimes que podem ser praticados em ambiente de criptoativos. Nós podemos citar aqui, por exemplo, os crimes relacionados ao mercado de capitais, né? Insider trading, abuso de mercado de capitais, mas eles demandam uma explicação um pouco mais elaborada e eles são um pouco mais difíceis de acontecer. Nós demos preferência, até em relação ao tempo, para trabalhar, então, com esses 5 grupos de delitos. Crimes contra o patrimônio, estelionato e pirâmide financeira. Nós separamos o estelionato dos outros crimes contra o patrimônio, os crimes tributários, a lavagem de capitais e os crimes contra o sistema financeiro nacional, e aqui são 3 ou 4 crimes principais. A ideia, então, e essa será a nossa dinâmica, que eu trabalhe mais com um tipo objetivo. Nós estamos presos no direito penal à legalidade, presos no bom sentido, né? Uma metáfora bem-vinda aqui no direito penal. Nós temos que ser muito precisos na definição do que é a conduta incriminada aqui, então nós temos que analisar, claro, todos os seus elementos. E a Bárbara vai, então, seguir em uma forma dinâmica de bate-papo mesmo, e pensar quais são os desafios que esses delitos, esses contextos delituosos enfrentam quando nós tratamos, então, de contextos de criptoativos. A ideia é que nós sejamos bastante dialógicos, né, que seja, de fato, quase que uma conversa. Nós esperamos que vocês tenham na cabeça também os casos que nós passamos, para, ao final, nós discutirmos sobre eles. Então, vocês estarão muito convidados para, ao final, conversarem com a gente sobre esses casos. Vamos iniciar com os crimes patrimoniais. Eles são mais fáceis, né? Os crimes patrimoniais têm aqui um bem jurídico individual, eles são de amplo conhecimento público, as pessoas conhecem o que é um furto, o que é um roubo, e à primeira vista eles não oferecem tantos problemas. Mas vamos pegar um pouquinho os tipos penais e vamos começar com o furto aqui. O furto é, claro, subtrair para si ou para outro em uma coisa alheia móvel. Então você tira da esfera patrimonial de alguém alguma coisa alheia móvel e toma para si, sem violência, sem grave ameaça. E aqui nós temos um parágrafo 3º que nos interessa muito. Existiu uma discussão jurisprudencial anterior sobre o famoso gato, né? Os gatos para pegar energia elétrica, e nós tivemos, então, uma inovação legislativa que incluiu o parágrafo 3º, que equipara a coisa móvel à energia elétrica. E veja, a qualquer outra que tenha valor econômico. E parece que aqui não tem muita discussão, né? Qualquer tipo de criptoativo tem um valor econômico. E é, de certa forma, uma coisa. Posso furtar de alguém um criptoativo? Parece que sim. Aqui parece bem clara essa possibilidade de adequação típica. Mas aí nós temos um problema.
O que acontece quando nós temos um furto com violência ou grave ameaça? Nós temos o roubo. E veja que o roubo não tem essa previsão de coisa alheia móvel. Então, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência. É a mesma situação da apropriação indébita. Ali, tão somente se fala em apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Aqui eu tenho já o bem sob a minha posse ou minha detenção. E eu começo a me comportar como dono, eu não devolvo essa coisa, né? Não devolvo, por exemplo, esses criptoativos. E aí, qual que é o nosso problema? Bárbara, passo a você. Bom, meninos, eu acho que o ponto que você coloca aqui quando a gente analisa a possibilidade de criptomoedas serem um objeto de roubo ou um objeto de apropriação indébita, né? É o fato de que a gente precisa ver se eles são coisas alheias móveis, né? E eu e o Vitor, quando a gente estava conversando sobre essas aulas, o que a gente pensou, na verdade, foi que os crimes patrimoniais que estão previstos no nosso Código Penal, né, eles datam da década de 40. E naquela época não existia sequer internet, né? Ou pelo menos a internet divulgada de forma pública. Então os bens eles eram assim essencialmente físicos, né? Então por isso que a coisa móvel ali tradicionalmente se associa a uma ideia de algo tangível, de algo corpóreo, né? Então a pergunta que se coloca aqui é possível a gente trabalhar com roubo e com apropriação indébita para bens que tenham valor econômico, mas que sejam imateriais? Essa é uma pergunta que a gente coloca para vocês. Eu e o Vitor, a gente conversou sobre isso, né? E a gente acha que sim. Até por uma questão aí de lógica. Então, por exemplo, se a gente pensa no caso de alguém que é obrigado a entregar o celular mediante violência ou grave ameaça, que é algo que acontece todos os dias aqui em São Paulo, né? Na minha rua, eu moro aqui na Alameda Santos, eu acho que eu ouço umas 5 vezes por dia, pega ladrão. E esse pega ladrão é porque um celular foi subtraído ali, seja sem violência ou com violência ou grave ameaça. Mas essa pessoa, ela tem um aplicativo bancário. E esse aplicativo bancário é destravado e aí as contas correntes dessa pessoa são exauridas ali. A gente pensa que esses dados eletrônicos que consistem em representações de valor dentro de um celular, dentro de um aplicativo bancário, eles são coisas alheias móveis? A gente entende que sim, né, Vitor? Mas isso é uma reflexão que a gente propõe para vocês. Então, usando essa mesma lógica, nos parece aqui que uma criptomoeda, e aqui eu vou usar um exercício um pouco mais amplo, né, um criptoativo, né, também seguem a mesma lógica de ser um bem incorpóreo, que não tem a materialidade, mas que tem valor econômico, que pode sim ser subtraído com violência ou grave ameaça no caso de roubo, ou pode ser apropriado no caso também de apropriação indébita, tá? Quando a gente estuda criptomoeda, a gente tem as hipóteses, né, em que a gente pode transferir cripto. Então, eu não sei se vocês viram os casos de cold hot wallet, mas, por exemplo, a gente pode pensar em criptomoedas que estejam armazenados numa cold wallet, que é um dispositivo eletrônico, um pendrive, que contém ali todo o histórico daquelas criptomoedas e que permitem acesso e controle sobre elas. Então, se esse pendrive, essa cold wallet for subtraída com violência, a gente pode pensar aqui numa hipótese de um crime de roubo. Tá? A gente também pode pensar em hipóteses de crime de roubo em casos em que há invasões de dispositivos eletrônicos também, de furto é que o furto aqui fica mais fácil, né? Mas talvez uma ideia de apropriação indébita. Enfim, então a gente acha que essa interpretação do tipo penal ela tem que ser, e não é nenhuma interpretação extensiva, mas acho que é uma interpretação aqui que decorre até do próprio conceito de coisa. O fato de ele ser móvel não necessariamente pressupõe que ele seja físico, né? E a ideia da energia elétrica, que foi o que pautou as discussões ao se colocar esse parágrafo 3º no tipo penal de furto, foi essa, né? A energia elétrica é uma coisa móvel, ela se transmite por fios, ela se transmite por cabos, ela não tem corporidade, mas ela tem definitivamente valor econômico. Eu acho que é isso, né, Vitor? Eu acho que essa ideia, esse é o problema.
Então Acho que é imagina, esse. no caso do pendrive, né? Parece até insignificante, pô, furtei um pendrive. Pô, a primeira resposta que nós temos é uma conta insignificante. Qual que é o patrimônio? Quanto custa um pendrive? Pô, mas quanto custa um pendrive que tem uma quantidade X de bitcoins? É isso que nós Exatamente. temos que nos ater. Exatamente. Isso aqui é para nós aquecermos. Vamos, então, dificultar um pouquinho a situação e vamos falar sobre estelionato. E no estelionato nós temos uma novidade. Nós temos, lá em 2022, uma nova legislação que traz algumas modificações em todo o ordenamento jurídico penal, inclusive no Código Penal. Nós passamos a ter uma figura própria de estelionato com criptoativos. Então, o estelionato, como vocês bem se lembram também, é um crime contra o patrimônio, que utiliza um engodo, né? Estelionato me parece ter uma ideia de camaleão, inclusive essa é a origem do estelionato, de você camalear alguma coisa, esconder alguma coisa. O nosso desembargador Guilherme Nutti diz que é um crime artístico, né? É um teatro em que no fim alguém é enganado e é vítima de um prejuízo. E aqui o estelionato com criptoativos, ele é um pouco diferente do nosso estelionato, digamos, básico do caput. Porque veja bem como que é o tipo objetivo. De novo, em direito penal nós temos que ser muito, muito diligentes com o tipo objetivo. Nossa conduta incriminada está nos limites típicos do nosso tipo penal. Então, artigo 171-A, nós temos os verbos nucleares organizar, gerir, ofertar ou distribuir. Nós temos objetos. O que eu organizo? O que eu tenho a gerência? O que eu oferto, distribuo? Eu faço isso com carteiras, né? Ou eu intermedio operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Nós temos elementos centrais aqui do estelionato, né? Nós temos o prejuízo alheio, nós temos o erro, né? Uma certa forma de falsidade, o artifício, o ardil, o meio fraudulento. E nós temos uma pena mais alta também. A pena do caput do estelionato é 1 a 5 anos. Opa, aqui subiu para 4 a 8. É uma pena muito maior. Mas veja bem, vocês percebem que meramente ofertar carteiras ou intermediar operações já basta para você consumar esse delito? No estelionato normal, você precisaria ter uma fraude, um engano que provoque essa vantagem ilícita em prejuízo de alguém, né? De alguma forma, nós temos aqui uma antecipação punitiva, nós punimos antes de algum até resultado e uma pena maior, que parece bastante desproporcional. Então, nós temos aqui um delito que não necessitaria, claro, dessa vantagem ilícita ou desse prejuízo alheio de forma muito clara e imediata. Basta essa oferta. E aí, vamos fazer uma comparação. Vamos fazer a comparação depois. Vamos complementar o tipo, né? Porque a mesma lei que inclui o 171A vai também tratar de outras situações. Eu passo a Bárbara, e aí é dela essa parte. Beleza. Quando a gente vê o tipo penal, a primeira coisa que a gente olha e bate o olho, a gente vê que são 3 os elementos materiais, né, sobre os quais recai esse tipo penal. Então, os verbos são organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras, mas do quê? Que envolvam o quê? E aí o tipo penal usam 3 expressões: ativos virtuais, valores mobiliários ou qualquer outros ativos financeiros, tá? Como o nosso objetivo aqui da aula é tratar um pouquinho das criptomoedas, a gente vai se ater aqui à definição de ativos virtuais, tá? Até porque a definição dos outros conceitos poderia levar um pouco mais tempo do que a gente tem, mas apenas deixando claro aqui para fins de consulta posterior, se vocês quiserem encontrar um conceito de valores mobiliários, a gente tem ele na Lei 6385, que é a lei que disciplina o mercado de capitais. Exemplos clássicos de valores imobiliários que a gente pode dar são ações, debêntures, títulos de dívida. E o conceito de ativo financeiro, a gente vai tratar dele muito brevemente quando a gente falar do conceito de divisas, que é o elemento material do crime de evasão de divisas. Então, segurando essas informações, vamos passar para a ideia para a gente tentar chegar numa aproximação do que são ativos virtuais. Eu não sei
se nas aulas aqui do grupo vocês chegaram a estudar a Lei 14.478, que é conhecido para a gente como Marco Legal de Criptomoedas, tá? Mas vou partir aqui do pressuposto que vocês ainda não viram e vou retomar o conceito. A Lei 14.472 trouxe um conceito que ele foi muito importante, porque até então, até o final de 2022, a gente não tinha um conceito legal que englobasse o conceito de criptoativos. A gente falava muito de criptomoeda, criptoativo, tokens não fungíveis, enfim, essas expressões elas eram usadas, só que a gente não tinha uma sistematização legal do conceito delas. E essa sistematização veio no artigo 3º da 14.478. É o melhor conceito que a gente tem? Não, tá? E uma coisa interessante é que, em razão do ineditismo do tema, foram propostos vários projetos de lei tentando regulamentar os criptoativos, tá? Então, essa lei, ela resultou de um dos vários projetos de lei que tinham lá. Esse projeto de lei, ele simplesmente teve mais lobby para avançar mais rápido ali na tramitação do processo legislativo. E o conceito é: considera-se ativo virtual a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para realização de pagamentos ou com propósito de investimento, excluindo-se desse conceito. Então, é um conceito geral do qual a gente vai traçar hipóteses negativas em que não se adequam a esse conceito geral. Quais são essas exclusões? A moeda nacional e estrangeira, a moeda eletrônica, que está regulamentada pela Lei 12.865, instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos e serviços especificados ou a benefícios provenientes desses produtos ou serviços, como, por exemplo, cartão de ponto, programa de milhagem, representação de ativos que já estejam previstos em leis específicas, e aqui ele dá o conceito de valores mobiliários e ativos financeiros, tá? Aqui, quando a gente vê a definição dos elementos sobre os quais recai o crime de estelionato com criptomoeda, veja que a definição de ativo virtual, valor mobiliário e ativo financeiro. Então, embora dentro do conceito de ativo virtual esteja excluído o conceito de valor imobiliário e ativo financeiro, esses dois elementos também compõem o tipo penal, tá? Então, essas são as exclusões que a lei diz que não são... Peraí, acho que tem mais um. Deixa eu... Ô, Vitor, você pode passar, por favor? Ah, não tem. Então, são esses 4 tipos que são excluídos do conceito de ativo virtual. Vejam aqui que, na definição do CAPT, a gente não tem como requisito o uso de um registro distribuído no formato de blockchain. Ele fala a representação digital de valor negociada por meios eletrônicos. Então, a criptografia aqui, que é um elemento que vai estruturar as criptomoedas e os criptoativos que a gente vai definir no slide posterior, eles não são exclusivamente as hipóteses de ativos virtuais. Eu não consigo pensar aqui com vocês nenhuma outra hipótese de ativo virtual, mas se qualquer outra criptomoeda ou qualquer outra moeda eletrônica fora dessas exclusões do tipo penal for criada pela tecnologia, enfim, que tem algum repertório de tecnologia, ele pode se adequar no conceito de ativo virtual. Então, é um conceito mais amplo do que uma criptomoeda ou um criptoativo, tá? E aí, no slide seguinte, eu trouxe uma definição do Fundo Monetário Internacional. Essa é uma definição de 2022, e ela sistematiza aqui algumas espécies de criptoativos que hoje têm sido transacionados. Então, são 3 espécies, né? Os tokens de pagamento. O que são? Primeiro, o que são tokens? Os tokens, eles são representações digitais de valor que se estruturam por meio de uma rede de registro distribuído, que a gente fala de DLT, ou em inglês, Distributed Ledger Technology. A blockchain é uma espécie de DLT, não é a única. A blockchain é a DLT que alimenta o sistema Bitcoin, mas existem vários tipos de registros distribuídos. E aqui, gente, os tokens de pagamento, eles são aqueles criptoativos que têm uma função de meio de troca, ou seja, que cumprem uma função próxima à função da moeda.
Então, o Bitcoin, ele foi criado com um sistema que é um sistema que tem o objetivo de funcionar como um meio de troca, como um meio de pagamento. Embora hoje ele tenha muito mais uma característica de investimento, em razão da volatilidade do valor dele, do que propriamente meio de pagamento. A segunda espécie são os tokens de utilidade. Gente, uma diferença aqui importante do token de utilidade para o token de pagamento é que o de utilidade ele tem uma característica de infungibilidade. Tá? Então são representações digitais de valor sobre bens infungíveis que têm alguma função social. Então, por exemplo, acho que a maior ideia que a gente pensa do token de utilidade são aqueles NFTs do macaquinho lá, aquela figura lá que o Neymar comprou por não sei quantos bilhões de dólares. Aquilo ali é uma obra de arte que foi tokenizada, basicamente. Então, justamente por ser essa obra de arte, ele é infungível, ele não pode ser substituída por nenhuma outra, diferentemente do que é uma criptomoeda, que pelo próprio conceito de meio de troca, que está embutido nesse conceito, ele tem uma fungibilidade ali que é nata a ideia dos tokens de pagamento. E por fim, os tokens de investimento, que são representações de valores atrelados a títulos e valores mobiliários. Só que lembrando aqui, quando a gente pensa na definição de ativos virtuais, o inciso 4º, ele exclui as representações de valor lastreados em valores mobiliários ou ativos financeiros. Então, me parece aqui que os tokens de investimento, eles são excluídos da ideia de ativo virtual da lei, tá? E, por fim, os tokens mistos. Então, quando a gente pensa nesse crime, que é o estelionato coletivo, que é o crime do artigo 7.1a, a gente está pensando em pessoas que oferecem... vamos voltar lá nos verbos do tipo penal, que é organizar, gerir, ofertar carteiras de investimento em coisas que são caracterizadas dentro dessa definição legal que foi dada pela 14.478. Tá? Então, por exemplo, isso aqui a gente vai conseguir trabalhar bastante no nosso caso, que é o caso lá 2. Então, quando a gente pensa lá na empresa, a gente está pensando, aquela empresa lá constituída era uma empresa que oferecia, negociava, geria ou ofertava investimentos em criptomoedas, em ativos virtuais. Tá? Eu acho que um ponto importante aí que, Vitor, não sei se você comentou, mas esse tipo penal de estelionato com criptomoedas, diferentemente do tipo penal do estelionato simples, que é destinado a uma pessoa individual, ele não exige o resultado danoso, né? O resultado danoso ele pode ocorrer, mas ele seria um mero exaurimento do tipo. Então, basta organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras de investimentos de ativos virtuais, imobiliários ou qualquer outros ativos financeiros com a intenção e mediante ardil. Então, ainda que o prejuízo de terceiros aqui se efetive, esse prejuízo ele é dispensável para a consumação do tipo, porque é um crime formal. Então, tem essa diferença em relação ao estelionato, que é um crime material que exige um resultado lesivo. E se vocês olharem, né, como o Vitor falou, as diferenças de pena aqui são gritantes, né? A gente está falando de uma pena mínima de 4, que com certeza foi criado aí com o objetivo de impedir celebração, por exemplo, de acordo de não persecução penal, que é uma tendência desses novos tipos penais pós pacote anticrime. Vocês, por exemplo, vejam o verbo do estelionato, que é o caput, é obter vantagem ilícita, né? Você não precisa obter, você tem que ter a finalidade de obter. Como a Bárbara falou de novo, no estelionato normal, o básico, nós temos um prejuízo à lei muito claro. Por exemplo, o golpe do Urubu do Pix, o famoso golpe do Urubu do Pix, né? E aqui não precisa, meramente você ter essa oferta, essa distribuição, essa gestão, essa organização, já basta, o que indica duas coisas, de novo, um tipo de perigo, que essa organização, essa oferta em si já é um perigo, e 2, para patrimônio alheio de forma coletiva, difusa, diria até, e não individualizado, né? Qual que é o nosso problema? Nós temos um delito muito antigo que nós conhecemos como pirâmide financeira. Isso não é o nome em iuris dele, né? Não está a pirâmide financeira ali, mas a ideia por trás desse crime é a pirâmide.
Então, vocês vão se lembrar, claro, do episódio do Michael Scott, em que ele faz e apresenta o pessoal, olha, isso aqui não é uma pirâmide. E aí vem alguém, acho que o próprio Jim fala, né? Não, mas se você olhar bem no quadro, literalmente é uma pirâmide. Então, a ideia da pirâmide é essa, e é um crime muito antigo, que é uma prática muito antiga também, né? Com a humanidade, nós também temos o engodo e a tentativa de passar a perna nos outros. Então, a pirâmide é uma coisa muito perdida pré-histórica, e ela vem de uma lei muito antiga, que é a Lei 1521 de 1951. Uma lei que tem vários tipos já revogados de forma tácita, mas esse continua entre nós. E veja, obter ou tentar obter ganhos ilícitos, quase a mesma coisa que vantagem indevida, em detrimento do povo, ou de número indeterminado de pessoas, mediante especulações ou processos fraudulentos. E aqui ele usa alguns exemplos, né? Bola de neve, que hoje é uma igreja, difícil dizer que é uma bola de neve aqui, cadeias, que também não tem mais esse que deve ter naquela época, e pichardismo, que é até difícil dizer o que é, ou quaisquer outros equivalentes. E aí nos parece que é muito próximo do estelionato com criptoativos, com ativos virtuais. Se nós compararmos os dois tipos, basicamente o conteúdo de injusto de ambos se circunscreve praticamente a mesma forma de produto. Com a diferença de que nós temos no estelionato com criptoativos um elemento especial, né? Você usa tudo isso aqui, você tem tudo isso aqui com criptoativos. Então, nós falamos ali em concurso aparente de normas e um critério da especialidade, aparentemente. Né? Mas esse tipo continua, ele se mantém. Em vários casos super famosos de pirâmide financeira. Talvez um dos mais famosos seja o famoso caso das fazendas de avestruz aqui no Brasil, que é o famoso vício na fazenda de avestruz. A avestruz produz grandes ovos. Então a gente vai investir, vai comprar mais avestruz, vai crescer indústria e tudo mais. E passa para mais 2 pessoas para investir também. Enfim, nós não comemos carne de avestruz, nem ovo de avestruz. Um grande caso paradigmático de pirâmide financeira. Como nós, no penal, gostamos de novas leis, toda semana nós temos um crime novo, existe uma proposta interessantíssima, PL 3.706 de 2021. E olha só o que eles propõem punir. Seria, então, o artigo 24A, a ser integrado na lei de crimes contra o financeiro nacional. Nós vamos analisar essa lei aí, nesses crimes. E a conta típica seria captar ou tentar captar recursos financeiros de terceiros ou ativos virtuais oferecidos publicamente por qualquer meio, com promessa de vantagem econômica, em detrimento de número indeterminado ou determinável de pessoas. Com a mesma pena de estelionato com criptoativos. Farei novamente uma revisão a The Office, aquele famoso meme do Corporate wants you to find the difference between these two pictures, ou no caso, these three pictures. There's no difference. Basicamente, isso parece seria a mesma coisa. Bárbara, concorda comigo? Eu super concordo, Vitor. Olhando, uma curiosidade, vamos começar de trás para frente, vamos falar desse projeto de lei. Mas uma curiosidade desse projeto de lei é que essa redação do artigo 24A que eles querem inserir na Lei 7492, né, que é a Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro, eu quero fazer um exercício crítico aqui com vocês. Ela é muito parecida com os tipos penais anteriores, mas tem uma frase, tem um elemento que está faltando nessa redação que é essencial para esse tipo penal. Eu quero que alguém me explique qual é. Luiz, você já levantou a mão. Na realidade, eu ia fazer uma pergunta sobre qual seria a chance desse PL passar, porque ele pune o crime consumado com a mesma pena que ele pune a tentativa, né? Exatamente. Em tese não pode. Aqui na novidade, tá? Tem um crime que é tentar ou realmente conseguir evadir preso, né? Então, tem a equiparação também. Isso não é a técnica legislativa que não é incomum. Claro que nós podemos sempre criticar, não é porque a norma positivada que ela é imune a críticas. Mas aqui não é um instrumento inovador no direito penal brasileiro. Nós temos situações iguais a essa em outros tipos penais, evadir ou tentar evadir preso, algo do tipo, lá nos crimes contra a administração da justiça, salvo engano. Mas as chances, é difícil dizer, né? Mas enfim, Luiz, volta aí, e aí já que você levantou a mão, aí você se explicou um pouquinho. Falta responsabilidade.
Gente, é uma coisa que é tão absurda que não chama atenção à primeira vista, mas tá faltando aqui, gente, o elemento fraude, porque o tipo penal aqui proposto, ele fala captar ou tentar captar recursos financeiros de terceiros ou ativos virtuais oferecidos publicamente com promessa de vantagem econômica em detrimento de uma coletividade, mas aqui não está exigindo um elemento fraude. Então, esse tipo penal, ele tem a capacidade de abarcar qualquer atividade econômica de pessoas dentro de instituições que ofereçam de forma legítima investimentos em criptomoedas. E aqui, esse projeto de lei, essa redação aqui é uma redação do substitutivo aprovado no Senado. A primeira redação vinda da Câmara, ela tinha esse complemento de que o dispositivo tinha que vir mediante um processo fraudulento. Então, se a gente insere o processo fraudulento, aí eu, Vitor, concordo com você 100% que a tipicidade desse tipo penal é realmente muito próxima do que a gente já tem previsto dentro da lei de 1951. Aqui me parece, e assim eu estou sendo otimista, que houve um erro na redação desse relatório substitutivo e, por equívoco, o processo fraudulento foi retirado. E imagino que quando esse projeto voltar para a Câmara, a votação na Câmara ainda não aconteceu, esse erro seja ali atentado pelas autoridades e que, se passar esse novo tipo penal, pelo menos que se passe da forma correta, porque aqui poderíamos criar uma enorme insegurança jurídica, tá? Mas, exceto essa observação, concordo 100% aqui com o Vitor na análise. Esse projeto de lei ele tem a intenção de revogar o atual crime previsto na lei contra a economia popular, que é o artigo anterior, tá? E aqui a justificativa que eles usam, gente, infelizmente é uma questão de política criminal com o objetivo de aumentar a pena. E vejam que, novamente, essa pena é uma pena que alta, muito mais alta do que a pena do crime anterior. E é óbvio que, infelizmente, aí obedece a essas pressões sociais em tempos em que esse tema, infelizmente, vem muito à tona. Um ponto importante aqui é que, nesse tipo penal de pirâmide financeira, acho que ele também tem uma distinção em relação ao estelionato com ativos virtuais, que é o fato de que não há nem necessidade de efetivamente existir uma oferta de investimento e um investimento real em criptomoeda. Então, muitos dos casos de pirâmide financeira que a gente vê por aí é um estelionato que tem um discurso ali, seja boi gordo na época ali, sei lá, no começo dos anos 2000, seja em criptomoedas, mas enfim, existe um discurso aí que melhor capte, que melhor tenha mais possibilidade de ludibriar o público, mas efetivamente não há necessidade de que haja um investimento real em criptomoeda. Então vem uma pessoa que oferece um investimento milagroso, que provavelmente nunca é realizado, as pessoas começam a aportar recursos nesse suposto investimento, e os recursos que estão sendo aportados pelos novos investidores é utilizado para distribuir, entre aspas, os lucros milagrosos para os novos investidores. E assim, numa pirâmide. Então, 10 pessoas investem, os recursos de 9 dessas pessoas é usado para pagar o pessoal da parte de baixo, que é usado para pagar do pessoal da parte de baixo, até um ponto em que essa pirâmide ela fica insustentável e realmente se quebra. E me parece aqui que do artigo 171A, não sei o que você acha, Vitor, mas talvez o artigo 171A, aqui há pelo menos uma necessidade de que haja uma distribuição e uma oferta efetiva de investimento em ativo virtual, tá? Ainda que com propósito fraudulento, que tenha o objetivo de obter uma vantagem indevida, mas há, no mínimo, aí me parece que alguma operação com cripto efetivamente sendo praticada, tá? E é difícil, porque como aqui, e aí o Luiz apontou bem essa questão da tentativa, esse tentar captar recursos financeiros fica muito vago. O que é tentar captar recursos financeiros? Exato. É você dizer no mercado que você quer, você está aberto a investimentos, etc., ou simplesmente organizar uma carteira ou gerir uma carteira já seria interpretado como tentar captar. Porque ninguém gere uma carteira, em tese, de forma mais ou menos pública, sem com isso querer captação de recurso financeiro, né? É difícil. É realmente um problema esse tipo penal. Se vier, então, a ser positivado. Enfim, é uma dificuldade, essa sobreposição normativa de vários tipos penais. Exato.
Um detalhe importante é que tinha um projeto, nesse mesmo projeto de lei, quando ele estava na Câmara, ele foi enviado para o Senado com uma proposta do artigo 24B, que eram, esse sim, o 24B, ele era praticamente idêntico ao 171A. E aí o Senado, na justificativa do substitutivo, ele reconhece essa identidade com o artigo do 171A, então nisso ele foi feliz, mas infelizmente na nova redação proposta, essa supressão do mecanismo fraudulento acabou passando. Então a gente espera aí que quando isso voltar para a Câmara, primeiro que esse artigo não seja aprovado, basta apenas talvez um aumento de lei no crime de pirâmide popular que a gente já tem previsto, ou melhor, um aumento de pena, mas se for aprovado, que pelo menos seja aprovado com a redação pelo menos proporcional ao que se pretende tutelar. Maravilha. Vamos passar, então, para um pouquinho mais complicado. Vamos trabalhar com crimes tributários. E esses vocês viram na nossa aula de Direito Penal Econômico, né? Então, nós temos na Lei 8.137 dois tipos penais, que são os mais estudados aqui. Eu digo mais estudados porque nós temos também outros que podem ser interpretados como crimes tributários e até não estando aqui. Descaminho, por exemplo, no Código Penal é um deles, né? Aqui nossa preocupação é bastante específica. O artigo 1º, ele tem um crime material contra a ordem tributária. Ele exige uma redução ou uma supressão de tributo ou contribuição social ou qualquer acessório. Ele estabelece uma série de condutas que provocam esse resultado material. Mas eu preciso, efetivamente, da supressão, da redução. O artigo 2º traz condutas que são crimes formais. Você não precisa disso para você consumar, então, aqueles delitos. Nos interessamos aqui, e só fazer um breve comentário, o professor Davi Tangerino, lá do Rio, que foi, salvo engano, presidente do CA do 11, ele diz que não precisava falar em suprimir e reduzir, basta reduzir, que aqui a supressão é a redução até o final, a redução completa, né? Bastaria falar em redução de tributo, ou outro. Nos interessa aqui o inciso 1º. Você omite uma informação, você presta uma declaração falsa às autoridades fazendárias e essa omissão de informação ou declaração falsa devida, especificamente, gera, então, provoca, então, uma supressão ou uma redução do tributo. Bárbara, e aí? Como que nós pensamos esse tipo penal em diálogo com criptoativos? Vamos lá. Toda vez que uma nova tecnologia ela é introduzida, o Estado ele sempre quer arrecadar, né? Então, muito do esforço regulatório em cima dessas novas tecnologias decorre do potencial lucrativo que essas tecnologias apresentam. Eu acho que foi um pouco dessa lógica, em razão dessa lógica, que em 2019 a Receita ela criou o que a gente fala da Instrução Normativa 1888, que é o marco legal aí para a Receita Federal, que trouxe essa tecnologia para a esfera de controle das autoridades fiscais, e ela institui a obrigatoriedade de declaração de investimentos de pessoas físicas ou jurídicas em criptoativos acima de R$30 mil. Tá? Então, a partir de 2019, a declaração de investimentos em criptoativos se tornou obrigatória. Tá? E por que isso, gente? Porque as criptomoedas, elas são um patrimônio, tá? Então, quando a gente declara imposto de renda, a gente precisa declarar no imposto de renda patrimônio. Se a gente vende patrimônio, se a gente aliena patrimônio, a gente recolhe imposto sobre esse patrimônio. Se o nosso patrimônio aumenta o valor dele, seja por razões econômicas, circunstanciais, a gente recolhe imposto sobre essa variação de capital, tá? Então, a normatização das obrigações de declaração de criptomoeda, eles seguem essa lógica, porque a partir do momento que eu compro uma criptomoeda em 2015, ou melhor, não 2015, nessa época pouquíssimas pessoas compravam criptomoeda, mas 2018 ali que o assunto começou a crescer e ascender, e vendo a criptomoeda hoje em 2025, a gente tem uma variação positiva da cotação, pelo menos do Bitcoin, gigantesca. Então, essa variação patrimonial, ela interessa para a Receita porque, por exemplo, pode ser um ganho de capital. Então, em razão dessa possibilidade de que operações com criptomoeda constituam um fato gerador de tributos devidos, o mais clássico deles aqui é o imposto de renda, né?
é que se instituiu essa obrigatoriedade. Então, quando houver... Agora, então, vamos construir esse raciocínio em cima do artigo 1º. Quando houver uma redução, e aqui utilizando a interpretação do Vitor, uma redução de tributo mediante uma omissão de informação, e qual omissão seria essa? A não declaração à Receita Federal de investimentos em criptomoeda acima do limite previsto, que tenha como resultado essa redução de tributos, a gente aqui parece que está próximo de uma conduta que é um relevante fiscal, mas que também é um relevante penal. Tá? Então, e hoje existe esse movimento da Receita muito grande sobre esses investimentos em criptoativos, inclusive gerando representações fiscais para fins penais, em razão desse potencial de arrecadatório sobre essa tecnologia. E por causa disso, nos parece aqui que a gente tem substratos, por exemplo, para pensar no risco penal sob a ótica do artigo 1º, inciso 1, quando não houver declaração de criptomoedas que culmine aí com um tributo que deixa de ser pago ou que é pago a menor. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa que tem investimentos em cripto, isso é um ponto importante, porque é algo aqui que provavelmente devem ter muitas cifras negativas para a Receita Federal, porque a gente sabe aqui que existem duas possibilidades da gente investir em cripto, seja via exchange, ou seja via uma intermediária, seja nos formatos peer-to-peer. O formato peer-to-peer é aquele em que não existe uma autoridade central capaz de dizer o que eu tenho ou o que eu não tenho em criptomoeda. Tá? Ninguém consegue dizer que aquele determinado endereço dentro de uma blockchain controlado pela minha carteira privada pertence a mim, se esse endereço não estiver vinculado a uma exchange. Então, se eu tenho criptomoeda no formato peer-to-peer, sem intermediação, a Receita ela não tem a capacidade de descobrir a minha titularidade. Então, o que se fala é que deve existir uma cifra negra muito grande de contribuintes que têm investimentos em cripto de forma privada, de forma autocustodiada, que não declara receita. O mesmo não acontece com as pessoas que negociam por meio de exchanges, porque essas sim, elas estão sujeitas a escrutínio estatal. E cada vez mais as exchanges estão sujeitas a um amplo espectro regulatório. Então, essa obrigação de declaração, ela incide sobre esses dois tipos de operações, e na IN isso fica bem claro, mas é muito possível aqui que isso efetivamente só tenha algum resultado ali no caso das exchanges, o que não significa que ainda assim você possa praticar um crime contra a ordem tributária sob essas duas condições, tá? Destacando que isso não é um incentivo para vocês praticarem crimes tributários. Não é uma receita de bolo, nós não apoiamos a prática de delitos. Exato. Passamos para o grande interesse das pessoas quando nós pensamos em direito penal e criptoativos. E é muito difícil advogar na área criminal com relação a criptoativos por um pressuposto errado, equivocado, de que qualquer pessoa que utilize criptoativos nas suas operações ou que compra criptoativos o faz por razões espúrias, por razões de ocultar ou dissimular o patrimônio. É muito comum que um caso vá ao judiciário tão somente porque alguém tenha criptoativos no seu nome. E aí se tenta descobrir se esse criptoativo está ali por uma razão de ocultação ou de simulação de algum valor ilícito. E não é o caso, isso não é automático. Então vamos dar 2 passos para trás e vamos nos perguntar o que significa lavagem de capitais. Vamos para os verbos. Lavagem de capitais é ocultar ou dissimular. Então ocultar, tirar do público, né? Tornar aquela coisa escondida de alguma forma, e dissimular é dar uma nova faceta para alguma coisa. São 2 formas de você crinologicamente pensar em lavagem. Nós temos uma terceira, que é você retornar alguma coisa para o mercado de forma lícita, com a aparência de lícito, né? Mas já está dentro aqui do nosso caput. O que eu oculto ou o que eu dissimulo? Eu posso ocultar ou dissimular, então, a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade. Então, você tem que ler sempre os verbos junto com esses objetos. Estou ocultando, dissimulando isso. A origem, a localização, a disposição,
a movimentação, a propriedade de quê? E esse é o pulo do gato. De bens, de direitos ou valores que são provenientes da infração penal. Por que eu lavo? Porque eu estou trabalhando aqui com valores, direitos e bens, e eu tento dar a esses bens, direitos e valores uma aparência lícita. Tirar, lavar essa origem, essa essência ilícita desses valores, bens e direitos. Essa é a ideia. Como que eu faço isso? Ocultando ou dissimulando. O que nos interessa aqui? Primeiro, o parágrafo primeiro, que é muito complicado e que gera uma grande discussão, né? Incorre na mesma pena da lavagem de capitais quem, para ocultar ou dissimular, então não estou ocultando ou dissimulando ainda, estou fazendo alguma coisa para ocultar ou dissimular, a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Dinheiro sujo, direito sujo, bem sujo. E como que eu faço isso? Convertendo em ativos lícitos. Então, eu converto um bem, um direito ou valor em, por exemplo, criptoativos. Eu pratico um crime, desse crime eu extraio valores, bens e direitos, e eu converto eles em criptoativos. Com a intenção de, assim, ocultar, dissimular a socialização, certo? Nós temos um plus aqui. Olha só o nosso parágrafo 4º. Nós temos um aumento de pena, relevante, inclusive, né? De 1/3 a 2/3. 2/3 é muita coisa. Parece bonitinha a fração, mas é Uma muito... pena alta, né? A pena já é alta. A pena da lavagem é 3 a 10 anos, né? Que pode chegar a 16 nessa lógica. Não sou bom em matemática, mas só fazendo aqui de cabeça. Caso, então, os crimes de lavagem sejam praticados ou de forma reiterada, não nos interessa aqui, ou por meio de ORCRIM, organização criminosa, não nos interessa, mas em regra, ORCRIM e lavagem costumam andar bem juntos, ou, e aqui nos interessa muito, por meio da utilização de ativo virtual. O legislador entende que usar ativo virtual é tão grave que merece uma reprovação que reflete em um aumento de 1/3 a 2/3. Por quê? É isso que você tem que pensar. Então, Bárbara, e aí? Dá para lavar dinheiro com cripto? De novo, não é uma instigação, não faça. É uma análise propriamente dogmática e técnica. Uma pergunta de milhões, né, gente? Então, essa é uma pergunta que a gente poderia ter trabalhado ela durante todo esse tempo que a gente usou para trabalhar esses 6 tipos penais. Mas eu acho que a gente precisa aprender a construir o raciocínio de uma forma crítica aqui. Então, acho que como que a gente construi esse raciocínio de uma forma crítica? Acho que, primeiro, a gente precisa entender as características da criptomoeda que facilitam ou não uma lavagem de dinheiro. E quais são essas características, gente? E aqui depende muito do tipo da criptomoeda, do tipo do criptoativo, da espécie da blockchain, se a blockchain é pública, se ela é privada, cada blockchain tem uma característica. Então, essa é uma resposta que é impossível a gente dar a ela de uma forma única. Mas se a gente, por exemplo, pensa no Bitcoin, que é o modelo paradigmático de criptomoeda que a gente tem, a blockchain do Bitcoin, ela tem 2 grandes características que a gente fala. Ela é altamente rastreável e 2, ela é anônima. Essas 2 características levam alguns doutrinadores a dizerem, como por exemplo a Elo Estelita, que a blockchain do Bitcoin ela goza de uma pseudo-anonimidade, justamente porque ela é altamente rastreável, mas a identidade do usuário é anônima. Então, quando a gente pensa no crime de lavagem de dinheiro, a gente precisa pensar esses 2 verbos, ou seja, ocultar e dissimular, natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade, comparando esses 2 verbos num estágio ex ante e o estágio ex post, claro, porque a gente precisa ver se aquelas características utilizadas pela pessoa que almeja praticar uma lavagem de dinheiro tem a capacidade de ocultar ou dissimular. Então, assim, vamos pensar numa situação que é a seguinte... e aqui eu ainda preciso dividir esse caso em 2 casos. A gente pode trabalhar com lavagem de capitais envolvendo criptoativos, seja quando o produto do crime é pago diretamente em cripto, seja quando o produto do crime ele é pago, ele é recebido antes de uma conversão em cripto, tá?
Na primeira hipótese, não basta que eu receba o produto do crime em cripto, porque essa hipótese é a mesma hipótese de eu receber um produto de uma corrupção em dinheiro e guardar dentro do meu colchão. Eu preciso aqui ter um ato posterior de ocultação ou de simulação. Então, eu vou precisar analisar esse ato posterior e a situação dessa criptomoeda depois da prática desse ato e comparar no juízo de ex ante ex post se a natureza, origem, localização e disposição está mais ou menos oculta, se está mais ou menos dissimulada, tá? Então, por exemplo, trabalhando nessa hipótese em que eu recebo o produto do crime em cripto. Então, vamos partir da premissa. Simples recebimento de produto de crime em cripto não é lavagem. Para ter lavagem, tem que ter atos posteriores de ocultação e dissimulação. Se eu recebo o produto desse crime em cripto por meio de uma exchange, por exemplo, essa exchange aqui tem um amplo controle de QIC, ela tem dever de reporte para autoridades fiscais. Pego essa criptomoeda que está numa exchange e uso de um mixer, que é um instrumento, por exemplo, que permite o embaralhamento de criptomoeda dentro de uma blockchain, para que o rastro ali, que a priori é um rastro identificável, não seja mais, talvez eu esteja falando aqui de um ato de simulação, porque o resultado ex post ali daquela cripto, ele vai estar menos visível, a origem e a localização deles vão estar menos visíveis numa blockchain do que estavam no estágio anterior, ou seja, quando eu recebi essa cripto por meio de uma exchange. Tá? Então, para a gente fazer esse raciocínio, a gente sempre precisa comparar o depois do anterior e entender se, por meio daquelas características específicas do ato, está mais ou menos oculto. Eu vou dar um exemplo para vocês de um pagamento de um produto de crime que é transformado em criptomoeda, mas que, na minha visão, não é um ato de lavagem. Então, por exemplo, se eu, funcionário público, recebo determinada quantia por um ato ilícito praticado em dinheiro, numa mala, eu compro criptomoeda, e aqui eu posso comprar seja no formato peer-to-peer, como no formato via exchange. Então, veja, eu tenho um dinheiro em espécie, que não tem nenhuma rastreabilidade, que não tem nenhuma identidade, nenhuma característica que atrele esse dinheiro a mim. No dinheiro não está escrito pertencente a Bárbara. É um dinheiro. A não ser que eu seja encontrada com esse dinheiro, o dinheiro ele não dá pistas de onde ele está, ele não é rastreável, ele não dá pistas de quem é o titular. E se eu pego esse dinheiro em espécie e compro criptomoeda, mesmo no formato peer-to-peer, vejam aqui que a nova localização desse recurso passa a estar numa rede que, apesar de não ser possível identificar quem é quem, ela é rastreável. Então, eu transformo um produto de crime previamente em dinheiro vivo num produto de crime que é transformado numa criptomoeda rastreável. Então, vejam aqui que a gente pode falar que talvez seja uma conduta que aumente, ou melhor, que aumente a rastreabilidade. Então, se ocultar é um ato de tornar oculto ou tornar mais oculto, porque o produto pode já estar oculto, nesse caso eu estou tornando menos oculto quando eu transformo o dinheiro espécie em, por exemplo, criptomoeda. Tá? Então, assim, eu acho que é difícil a gente exaurir as possibilidades de lavagem com criptomoeda, mas a gente sempre precisa fazer esse raciocínio crítico, certo? Para a gente não cair em falsas impressões ou em, enfim, impressões apressadas e equivocadas que confundam as duas coisas como se fossem únicas. Talvez o maior exemplo aqui de uma situação em que o mero recebimento não configura lavagem de capitais seja aquele caso famoso em que um político foi pego com dinheiro na cueca, né? Ele estava saindo do banheiro. E aí não é lavagem, embora alguma coisa vá ter que ser lavada, mas não é lavagem, tipicamente falando. Para dizer que, para que você consiga, então, dizer que uma conta é uma conta típica de lavagem de capitais, é preciso que a sua conduta seja objetivamente capaz de ocultar e dissimular, de te afastar, como a Bárbara falou, afastar a ilicitude, esse caráter de ilícito, de origem ilícita desses bens, direitos e valores, para, então, posteriormente, você realocar esses valores, bens e direitos no mercado. Embora não seja necessária essa realocação. Né? Bom,
Vamos, então, para os crimes contra o sistema financeiro nacional. São várias situações aqui, então nós vamos dividir em alguns tópicos, mas esse já é o nosso momento quase final. O que nos interessa aqui? Essa lei, ela estabelece com uma tentativa de definir de forma clara, mas ela não consegue fazer isso, que é uma instituição financeira. E instituição financeira costuma ser aqui o elemento normativo de vários tipos penais. Nós temos, então, uma inovação, de novo, para essa lei de 22, que inclui o artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º-A, que diz que a pessoa jurídica que oferece serviços referentes a operações com ativos virtuais, inclusive intermediação, negociação ou custódia, é uma instituição financeira para fins penais. Então, nós temos a definição abrangente no caput, né? Nós temos definições que a gente chama de equiparadas, inclusive a pessoa natural, não só a pessoa física, nos incisos, e nós temos, então, inciso 1º-A, agora no parágrafo único, também definindo que as exchanges, os corretores de criptoativo também são instituições financeiras. Esse é o nosso pressuposto. Eu acho que aqui não tem muito o que discutir, né? E nós temos um primeiro problema, porque o artigo 16 ele diz o seguinte, que é crime você fazer funcionar instituição financeira sem autorização legal, ou seja, fazer operar sem devida autorização ou com autorização obtida mediante declaração falsa. Uma instituição financeira com, talvez até aqui também, uma distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. Ou seja, operar uma IF, aqui no caso, nós falamos especificamente de corretoras que trabalham com criptoativos, sem autorização ou com declaração falsa, é um crime. Bárbara, qual que é o problema aqui? O problema aqui é que a gente não tem ainda uma regulamentação que exija das exchanges ou das provedoras de serviços em ativos virtuais, traduzindo a expressão para o português, que formalmente regulamente como essas instituições devam ser regulamentadas. Então, ainda não existe uma regra específica de autorização legal. Hoje a gente tem uma consulta pública que foi divulgada pelo Bacen no final do ano passado, que é a consulta 109. A gente tem uma expectativa muito grande no mercado também de que essa regulamentação saia esse ano, mas o ponto é que enquanto não houver uma regra legal que exija dessas instituições autorização para funcionar, a gente tem uma grande dificuldade aí de enquadrá-las no artigo 16, porque embora pela lei, pelo artigo 1A, pelo inciso 1A do parágrafo 1º, equipar essas provedoras de serviços a instituições financeiras, a gente não tem formalmente as regras do jogo. Então, se a gente não tem as regras do jogo, é difícil a gente trazer uma imputação penal aí em razão dos dirigentes que estejam operando essas instituições. Então, esse é um artigo que, nesse momento, a gente acredita que ele não pode ser imputado, embora daqui a algum tempo, e eu acho que não vai ser muito tempo mais daqui para frente, porque é algo realmente que se espera que aconteça em breve, isso possa vir a se tornar um problema concreto para todas aquelas empresas que, atuando nesse mercado, não obterem autorização na forma legal, que deve sair em breve. Nós temos um segundo problema. O artigo 1º da lei, de forma geral, diz que a pessoa natural que exerce de forma habitual atividades que são próprias de IF, de instituição financeira, também são instituição financeira. Então, eu começo a emprestar, dar dinheiro, custodiar dinheiro, etc. Eu meio que atuo de forma atribuída pela lei como um IF, até quase como um banco, pensem assim. Mas vocês vejam que o nosso conceito aqui de instituição financeira com criptoativos fala só em pessoa jurídica. Então, mesmo que houvesse uma regulamentação, nos parece, a minha Bárbara, que não entraria na operação ilegal de IF se for uma pessoa natural, física, e não uma pessoa jurídica. Porque o artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º-A, fala só em pessoa jurídica. Só pessoa jurídica é IF, nesse caso, com criptoativos. Isso aqui a gente vai passar mais por cima, é uma situação um pouquinho mais simples, são crimes muito difíceis. Boa parte da doutrina entende que o segundo parágrafo único ele é inconstitucional, é que se pune o quê? Você gerir, então você tem que ter um poder de gestão, uma instituição financeira de forma ou fraudulenta, tem uma pena maior, ou
de forma temerária, irresponsável, né, abusiva. É difícil identificar o que é uma gestão temerária de uma instituição financeira. Então, alguns casos, talvez, para a gente pensar. Imaginem que vocês têm a gestão de uma entidade aberta de previdência complementar. Então, todo mundo aqui entende que existe o INSS, a gente recebe a aposentadoria e tal, mas fala, bom, eu não vou conseguir viver só com a aposentadoria pelo INSS. Eu vou investir em uma pensão complementar. Então, eu vou pagando lá mês a mês num banco que tem um programa de pensão, né, de previdência complementar. E aí, quem está gerindo, pensem, recebe o dinheiro dessa contribuição mensal e depois tem que pagar, né? Tem que pagar os planos de previdência. Então, você tem que fazer um investimento para você aumentar a quantidade de dinheiro no caixa para conseguir ser sustentável esse plano de previdência. Eu tenho um monte de dinheiro, que um monte de gente me paga todo mês, e eu falo, bom, vou comprar aqui um monte de Bitcoin. Amanhã vai aumentar o Bitcoin, eu vou ganhar dinheiro, então nosso fundo vai aumentar de valor. Eu faço isso de forma muito, assim, temerária, né? Não converso muito com ninguém, mando bala. Esse talvez seja um exemplo de gestão temerária com o uso de criptoativos. Mas, de novo, isso aqui é muito pontual, né, Bárbara? Eu acho que a gente até pode passar para dar mais destaque ao nosso grande problema além da lavagem, que é a evasão de divisas. E aqui eu vou falar bem brevemente, porque a grande especialista no tema em nível nacional é a Bárbara, que fez o mestrado com o professor Pierpaolo, justamente sobre esse tema. E o crime de evasão de divisas é difícil de entender, nós somos todos novos, eu não tanto quanto vocês, mas é difícil entender porque ele tem um momento histórico muito específico, né? O que se queria nesse momento? Era evitar que dinheiro do Brasil fosse para o exterior. E aqui você, de alguma forma, criminaliza efetuar uma operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do país. Divisas são os dinheiros que estão fora do país em que nós estamos tomando aqui como referencial. Uma pena de reclusão de 2 a 6 anos, e nos interessa muito o parágrafo único. Então, também pratica evasão de divisas quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver, ou seja, mantiver no exterior, depósitos não declarados à repartição federal competente. Nós temos normas indicando qual que é o valor, a partir de qual valor que nós somos obrigados a declarar no exterior. Bárbara, agora é o seu momento. Gente, fiquei pensando como sintetizar tantas coisas em tão pouco tempo, mas eu acho que é algo que a gente precisa pensar aqui é o seguinte: as criptomoedas, a genialidade por trás da criptomoeda é que ela consiste em uma forma de transmissão de valores que foi criada pela primeira vez na história, unindo dois grandes mundos que eram importantes. Então, ela tem as características da moeda em espécie, porque ela não precisa de terceiros para intermediar. Então, eu posso ser o meu próprio titular da minha moeda em espécie, mas unindo características de um sistema de pagamentos digitalizado. Por quê? Porque eu transmito de forma digitalizada um dinheiro que é meu, sem precisar de uma autoridade intermediária. Então, o grande problema do sistema bancário é que eu preciso confiar o meu recurso a um terceiro, a um banco. Então, a genialidade por trás da criptomoeda é essa. É uma forma de transmissão de recursos em que eu não preciso de terceiros para validar. E, além disso, ela tem uma segunda característica, que é a questão da internacionalização e da globalidade. Hoje, a minha cripto, ela está no universo ali, ela está numa rede paralela, que pode ser liquidada em qualquer praça do mundo. Então, por essa razão, que se pergunta, né? Criptomoedas, elas podem constituir um meio para a prática de evasão de divisas, e aqui a gente precisa pensar no crime de evasão de divisas, que foi um crime que foi previsto pelo legislador ali na Lei 7492, na década de 80. E era um crime que foi criado numa época em que o Brasil passava por uma grande crise econômica, em que as reservas brasileiras, ou seja, a disponibilidade de moeda estrangeira tutelada pelo Banco Central era muito baixa. Então, o Brasil ele não tinha recursos para honrar dívidas internacionais. Então, evadir divisas, retirar divisas do Brasil e enviá-las para fora é algo que atentava a soberania nacional e a possibilidade do país de quitar compromissos internacionais. Essa é a razão histórica do crime de evasão de divisas.
hoje é um crime que a gente pergunta, né, será que faz sentido a gente continuar falando de evasão de divisas em 2025, quando as reservas brasileiras elas são suficientes para cobrir o déficit estatal do Brasil perante autoridades internacionais por mais de 300 anos? Então, eu fiz um cálculo ali na minha dissertação, dividir a dívida pública externa do Brasil pela reserva que a gente tinha contabilizada de divisas, e a gente podia pagar a dívida brasileira por 300 anos. Mas a realidade aqui é que o crime de evasão, infelizmente, ele acabou se tornando um instrumento de criminalização acessória ao tipo penal de lavagem. Essa é a verdade. Então, em grandes operações em que há recursos no exterior que provieram de atos ilícitos, a evasão de divisas acaba sendo a grande moeda de troca das autoridades policiais para atingir aquele agente. Porque é muito mais fácil comprovar a disponibilidade de recursos no exterior sem declaração legal, do que efetivamente comprovar atos de lavagem. Então, infelizmente, esse é um tipo penal que segue sendo amplamente imputado. E quando a gente pensa na evasão de divisas com criptomoeda, a gente percebe que a criptomoeda, a priori, olhando por cima, fazendo uma investigação superficial, ela tem essa habilidade de constituir moeda no estrangeiro, justamente porque ela está em uma grande rede global que pode ser liquidada a qualquer momento. Isso significa que a gente está diante de um crime de evasão de divisas? Não necessariamente. Então, quando a gente pensa nessa análise, a gente primeiro precisa pensar no tipo penal. E aqui, como o Vitor falou, são 3 espécies. Essas 3 espécies, elas foram concebidas com o objetivo de criminalizar a conduta de evasão de divisas do começo ao fim, desde o ato preparatório até o exaurimento. Então, aquele que converte ilicitamente moeda fiduciária brasileira em divisas, ou seja, compra moeda estrangeira, dólar, euro, qualquer que seja, sem participar, sem realizar essa operação por meio de instituições autorizadas a atuar no mercado do câmbio, vai estar atuando na conduta do caput. Quem, na sequência, depois de obter essas divisas no mercado brasileiro, sem intermediação das autoridades de câmbio, envia isso para o exterior, estará cometendo a figura da primeira parte do caput. Por fim, quem mantém esse valor que já está no exterior e permanece sem declará-lo à autoridade fiscal, a repartição federal competente, vai incidir na figura da última parte do caput. Então, essas 3 figuras, elas têm 3 elementos materiais, né, sobre os quais ela recai, que é moeda, divisas e depósito. Então, para a gente pensar se há possibilidade de a gente imputar pelo delito do artigo 22 um ato com criptomoeda, a gente primeiro precisa pensar se criptomoedas são coincidentes com esses 3 elementos materiais dessas 3 formas penais. Mas não é tão simples assim, gente. Porque, realizando a minha pesquisa, eu percebi que, por mais que a gente trate o termo de uma forma generalizada, a realidade é que existem nuances aí dentro das criptomoedas que precisam ser analisadas para a gente fazer uma análise realmente efetiva. Quais nuances são essas? A primeira é separar aquelas criptomoedas que tenham realmente, que realmente prescindam de uma autoridade emissora, e separá-las daquelas em que há uma autoridade emissora por trás. E aqui, gente, eu estou falando de criptomoedas que são similares ao Bitcoin, ou seja, elas são organizadas dentro de um registro distribuído de tecnologia, que sejam descentralizadas e não emitidas por autoridades centrais, que são 3 características que definem uma criptomoeda como Bitcoin, e separá-las daquelas que são operadas por meio de um registro distribuído, tem tecnologia de criptografia por trás, mas são emitidas por autoridades centrais. Quais são essas criptomoedas? Gente, as stablecoins. Tá? A segunda natureza de distinção que a gente precisa fazer é em relação à forma como a gente operacionaliza essa operação, é um pouco pleonástico, mas como a gente estrutura essa operação. E a gente pode estruturá-la de 2 formas, no formato peer-to-peer e no formato intermediado. E por que essas características importam, gente?
importam quando a gente pensa na definição de divisas, tá? Por quê? Porque o que são divisas? É uma definição que foi muito difícil fazer, porque não encontrei praticamente nenhuma definição apropriada de divisas. Então, eu tentei construir. E o que eu cheguei à conclusão? A divisa, ela é tudo aquilo que a moeda deixa de ser quando ela sai do próprio território que acunhou. Então, quando a gente está no Brasil, a moeda vigente emitida pelo Estado é o real. Mas para que a gente possa cumprir obrigações fora do território nacional, a gente não usa mais o real, a gente usa divisas. Então, divisas é tudo aquilo que a moeda se transforma quando ela sai do espaço físico onde acunhou. Então, divisas são moedas estrangeiras. Então, quando a gente leva dólar, euro em espécie para cumprir uma obrigação internacional, pagar uma hospedagem fora do país, a gente está levando divisas, mas nem sempre a gente vai levar a moeda estrangeira em formato espécie. A gente pode levar um cartãozinho da Wise, fazer uma compra, um pré-pago, para poder usar lá fora. O que é isso? Isso é um meio de pagamento internacional, é também uma divisa. Antigamente as pessoas usavam letras de câmbio em viagens. Letras de câmbio eram títulos de crédito emitidos por um banco que tinha uma validade e aceitabilidade fora do país. Aquilo é também uma divisa. Mas a divisa também é ativos financeiros internacionais. E o que são ativos financeiros internacionais? Gente, eu entendo aqui que os ativos financeiros internacionais são direitos de crédito detidos contra terceiros que têm uma aceitabilidade e uma conversibilidade imediata em uma moeda estrangeira. Então, por exemplo, dentro do conceito de ativo financeiro, estão ações listadas em bolsas de outros países, estão também debêntures, títulos de dívida, DBRs, enfim, diversas formas de instrumentos pelos quais a gente pode exigir de alguém no exterior uma liquidação de um crédito, tá? Então, quando a gente... E por que eu faço essa distinção, gente? Porque quando a gente fala da criptomoeda em sentido puro, e aqui eu falo do Bitcoin, a gente sabe que Bitcoin não é moeda, porque a própria lei 14.478 diz que do conceito se excluem as moedas fiduciárias. Eu entendo também que não sejam depósitos, porque elas não estão depositadas em nenhum lugar, elas não existem em razão de uma relação de depósito, que é um contrato de direito civil. Então, uma criptomoeda, no sentido puro, um Bitcoin, ele não obedece a uma relação de depósito ali, tá? E também, no sentido puro, entendo que não sejam divisas, mas quando a gente traz, estica essa lógica e pensa nas criptomoedas, por exemplo, no formato de stablecoins, eu acho que a análise muda um pouco aqui. Porque, vamos pensar, stablecoins são moedas estrangeiras? Eu acredito que não. Elas são representações de valor referenciadas em moedas estrangeiras, mas elas não são emitidas por autoridades centrais. Então, elas não são moedas do sentido jurídico. Mas será que elas são divisas? A stablecoin aqui, gente, elas são representações digitais de valores estruturadas por meio de um aparato criptografado, um aparato tecnológico, emitidas por uma autoridade central. No caso, por exemplo, a USDC, a USDT, são duas stablecoins muito conhecidas. A USDC, por exemplo, ela é emitida pela Circle. E eu sei disso porque eu entrei com uma ação contra a Circle hoje, pedindo bloqueio dessas stablecoins. E eu consegui. Por quê? Porque existe uma autoridade central que as emita. Então, na minha pesquisa, eu entendo que as criptomoedas emitidas por uma autoridade central, elas têm uma característica muito próxima de um ativo financeiro, porque elas são direitos de crédito que eu posso executar em face de terceiros, que tem uma alta liquidação e execuibilidade em dólar. Tanto é que elas são, por exemplo, referenciadas em moeda estrangeira. Podem ser referenciadas a outros ativos, mas as principais são referenciadas em moeda estrangeira. Tá? Então, me parece que as criptomoedas no sentido puro não podem ser objeto de evasão de divisas. As stablecoins talvez possam ser, do ponto de vista da figura da primeira parte do parágrafo único. Tá?
E em relação, então, agora à questão das operações on e off-chain, por que eu acho que isso é importante, gente? Porque quando alguém compra uma criptomoeda por meio de uma exchange, e aqui eu, por exemplo, eu até fiz um trabalhozinho, um exercício ali empírico na minha dissertação, que foi abrir conta numa corretora como a Binance, comprar e revender criptomoedas ali por meio do aplicativo da Binance. E o que eu concluí é que quando a gente dá uma ordem de compra e venda no aplicativo, a gente não está operando na blockchain. A gente está realizando o que a gente chama de uma operação off-chain. Então, não há uma efetiva transferência de criptomoedas dentro da blockchain, que são as operações on-chain. Essas operações off-chain, na verdade, o que são? Eu compro uma criptomoeda por meio de uma exchange, ou seja, eu passo para ela moeda fiduciária, e eu tenho o direito de sacar, quando eu quiser, o valor correspondente à cotação daquela cripto que eu escolhi comprar, na cotação do dia em que eu exercer esse direito. Quando eu faço isso, qual que é essa relação jurídica que eu tenho com essa exchange? Então eu fui pensar, eu pesquisei sobre essa relação jurídica, e me parece aqui que é uma relação creditícia, meramente, lastreada aí numa cotação em criptomoedas, mas uma relação creditícia. Então, me parece que quando a gente transaciona com exchanges no formato off-chain, sem efetivamente receber a chave privada que controla aquela cripto, e mais, quando essa exchange está atrelada a um critério territorial, porque diferentemente da criptomoeda in natura, as exchanges elas são pessoas jurídicas que estão em locais do mundo específicos, né? E quando essas exchanges estão fora, me parece que existe um risco de imputação do crime de evasão de divisas dentro da figura da primeira parte do parágrafo único, porque a relação jurídica que se estabelece com aquela exchange no exterior é uma relação creditícia, lastreada em dólar, cuja natureza se aproxima de uma ideia de um ativo financeiro. Porque eu posso pegar esse direito de crédito contra essa exchange estrangeira e eu posso usá-la para pagar uma estadia na Europa. Porque diversas empresas aceitam isso como meio de pagamento internacional. Então, o que é isso, se não algo muito próximo de um cartão da Wise, por exemplo? E quando a gente chega nos aeroportos da Europa, assim, existem vários panfletos ali, e assim, sempre pague com cripto. Então, me parece que nas operações off-chain, aqui resumindo tudo, me parece, conclusões que eu tiro aqui, que eu deixo para vocês pensarem. Operações com criptomoeda no formato puro. Quando você detém o controle da tecnologia, quando você compra diretamente na rede, quando você tem a chave privada, não depende de terceiros, eu entendo que não incide nos elementos materiais do tipo penal de evasão de divisas. Quando a gente compra criptomoedas lastreadas em outros ativos financeiros, emitidas por uma autoridade central, me parece aqui que quando esse referenciamento a esse ativo virtual for numa moeda fiduciária estrangeira, me parece aqui que a gente está falando de divisas. Então, se eu recebo, por exemplo, stablecoin, depois de pagar determinada pessoa no Brasil, me parece aqui que é uma operação de dólar a cabo. A diferença é que eu não estou recebendo numa conta bancária. No estrangeiro, eu estou recebendo em Tether, em USDC ou em USDT. E, por fim, quando eu opero por meio de exchanges centralizadas que estejam situadas no exterior, também me parece aqui que existe uma proximidade em termos de divisas, e a partir daí a gente pode pensar em algumas operações que têm um risco de incidência sobre o tipo penal da primeira parte do parágrafo único. Acho que é isso, assim, sintetizando, porque estamos às 10 horas e a gente ainda precisa passar pelos nossos casos aqui. Eu acho que é até difícil passar pelos casos, porque daí a gente acabaria tendo uma discussão muito longa. Eu talvez até sugeriria que nós passássemos direto por perguntas, se houver dúvidas e tal, e aí fica para vocês trabalharem com os casos, né? Eu vou aproveitar só 2 minutinhos, não tem a ver tanto com cripto, mas só para falar um pouco como funciona a evasão e a lavagem. Nós temos um caso muito famoso, que é o do Eduardo Cunha, e da esposa dele, né? Vocês devem ter visto essa decisão, e é super interessante, porque o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro,
que é meu colega de faculdade, em aspas, né? Ele estudou lá na UEM na graduação. Ele absolveu a esposa, né, a Cláudia Cruz, salvo engano, da imputação de lavagem, porque ele considerou, de forma muito correta, que o mero pagamento de, enfim, boletos, compras, etc., com dinheiro de origem ilícita, não configura lavagem, não configura mesmo. Isso não é uma ocultação ou dissimulação. Mas que a manutenção que ela detinha ali de valores não declarados já seria o suficiente para evasão de divisas. Bom, pessoal, nossa ideia no final, então, era comentar os casos e perguntar para vocês. Eu acho que está meio tarde. E, de forma ou de outra, são 10 horas já, né? Na sexta-feira. Então, acho que a gente pode passar para as perguntas, para a gente ter uma breve interação aqui entre nós. E nós agradecemos, esperamos que tenha sido produtivo para vocês. Eu adorei estar aqui. E, em especial, ouvir a Bárbara, porque o tema, de fato, é muito mais dela do que meu. Obrigado de novo, pessoal. Vamos conversar. Gente, muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Marcos e para a Mariana, que já levantaram a mão para tirar algumas dúvidas, eu queria agradecer imensamente aqui. Foi muito ilustrativo, eu acho que foi muito esclarecedor esse encontro. Muitas vezes a gente, até então, teve muitos convidados que abordaram o tema de criptoativos, só que muito menos sob uma perspectiva, digamos assim, mais acadêmica. Então, pela primeira vez, eu acho que a gente conseguiu conversar um pouco mais com o que a gente vê, de fato, na faculdade, e foi muito esclarecedor. Muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Vitor, por essa aula que vocês deram mesmo. E aproveito aqui, então, já passo para o Marcos. Boa noite aos colegas, boa noite aos convidados, Bárbara e Vitor. Realmente foi um encontro em que, creio que, posso falar por todos, houve maior compreensão da nossa parte, porque dialoga mais com o direito, né? Bom, a minha pergunta é a seguinte, o Vitor ou a Bárbara, fique à vontade para ver quem vai responder. Estabelecendo um paralelo com o direito constitucional, eu gostaria de saber, creio que não há uma resposta clara para isso, mas gostaria de saber na opinião de vocês, até que ponto o princípio da legalidade penal permite que seja enquadrada uma conduta de criptoativos no crime de lavagem de capitais sem que isso fira o requisito da taxatividade, ou seja, onde está a nuance a partir da qual deixa de haver uma interpretação extensiva legítima para haver uma interpretação analógica e, portanto, inconstitucional. Na opinião de vocês, onde é essa fronteira? Não ficou claro para mim. Abre aí. Você quer fazer como? Bom, eu acho que não haveria nenhuma restrição ao princípio da legalidade, desde que você considere que a criptomoeda ela foi produto de um crime com valor econômico, ou ela foi um instrumento para você ocultar ou dissimular um produto de origem ilícita. Então, por exemplo, quando você recebe uma criptomoeda como pagamento de um tipo penal, você tem um produto ilícito, tá? Só que você pode usar as tecnologias inerentes ali à criptomoeda para poder ocultar ou dissimular a natureza. Então, a blockchain, ela pode sim ser um instrumento ali de ocultação ou dissimulação. Mas como a gente falou, não basta que você receba o produto em criptomoeda. Você tem que praticar atos posteriores de ocultação e dissimulação. Por exemplo, você tem que mandar para o MIXIM, que é um serviço de embaralhamento de criptomoedas para impedir rastreio. Ou você, por exemplo, pode transferir ali dentro da rede para um outro endereço atrelado a uma conta laranja, por exemplo. Enfim, tem que haver atos específicos de ocultação e dissimulação dentro da tecnologia. Eu não acho que há um estresse ali do exercício de legalidade, mas como a gente falou, isso precisa ser feito de uma forma cautelosa, primeiro, contemplando
as características específicas ali do ato, fazendo esse juízo de análise antes e depois, para realmente ver se houve um aumento da natureza oculta daquela natureza, origem, localização, disposição ou movimentação, ou para ver se houve efetivamente uma dissimulação, tá? Acho que é isso. Eu não sei se você entendeu tão bem minha resposta, ou até se o Vitor gostaria de complementar aí. Não, ficou claro, sim. Eu gostaria de saber do Vitor, já que ele mencionou um caso aí do ex-juiz Sérgio Moro. Você se lembra, Vitor, qual foi o arrazoamento que ele utilizou para não enquadrar como lavagem de dinheiro? Justamente porque o mero pagamento, que ela tinha acesso ao cartão de crédito de uma conta que era a conta final dos valores que tinham origem ilícita, né? Uma questão com relação à Petrobras e tal. Compra de uma área na África, salvo engano, enfim. Uma situação bastante complexa, eu diria. E a esposa do Eduardo Cunha, ela tinha, de novo, isso aqui é tudo dos autos, aqui é conhecimento público, então, eu, de fato, estou me apoiando só no que está nos autos, na sentença e depois no acordo. Ela teria, ou tinha, um cartão de crédito que ela usava para pagar matrícula ou mensalidade dos filhos na Europa, comprar produtos de luxo, etc. E aqui é mero exaurimento daqueles pagamentos, daqueles valores que eles receberam de forma ilícita, como está na sentença, né? Então, você meramente usar o produto do ilícito não é lavagem de capitais, do que não oculta, não dissimula. É diferente de você converter em ativos ilícitos para ocultar. Por exemplo, eu comprar com dinheiro ilícito, de origem ilícita, uma obra de arte, para daí usar essa obra de arte para conseguir dar uma aparência de legalidade aos meus produtos, né? Essa foi a razão, mas a sentença é facilmente encontrável. Até recomendo que vocês leiam, a gente trabalha com essa sentença. Ela é muito interessante, né? E eu queria voltar na sua pergunta, porque ela é muito boa e super interessante também. A legalidade tem que ser levada muito a sério. E o legislador tem que estabelecer ali elementos que permitam determinar a conduta punível, criminalizada. Eu preciso, como destinatário da norma, como somos todos nós, saber que aquela conduta ela é punível ou não. Estabelecer, então, uma moldura mais ou menos clara, determinável. E me parece que o problema dos criptoativos é o problema de originalismo, né? Que é uma corrente filosófica da filosofia do direito que entende assim, olha, o alcance da interpretação é aquilo que o legislador da época queria que fosse. E é difícil falar isso com criptoativo, né? Como nós falamos do furto e do roubo. Criamos os tipos penais na década de 40. E o legislador da época não pensou em criptoativo, né? Mas eles estabeleceram ali uma moldura que permite enquadrar ou subsumir essas condutas a esse tipo penal. No caso da lavagem, eu não acho tão difícil assim, que não é o caso da apropriação e do roubo, nós temos que fazer um pensamento um pouco mais elaborado, né? Coisa alheia móvel, esse conceito geral, ele abrange ou abarca criptoativos, esse é o pensamento que a gente fez. No caso da lavagem, como o parágrafo 4º já menciona o uso de ativos financeiros ou ativos virtuais, para mim isso daqui já está dizendo, olha, está dentro do caput, né? De uma forma expressa até, eu diria. Porque se você usar ativos virtuais para ocultar e dissimular a origem, enfim, etc., isso é um acabamento de pena, quer dizer que ela está também incluída expressamente no caput, de alguma forma. Acho que não teria tanto problema assim de forma alguma. O problema seria em outras situações, né? Entendi. Obrigado aos dois. Valeu. Ariana? Olá, boa noite. Consegue me ouvir? Minha dúvida está relacionada mais a uma coisa que vocês falaram lá no início, que era sobre... Vocês entendem que, então, criptoativos poderiam ser inseridos no artigo 155 do crime de furto, parágrafo 3º, certo? Aí, basicamente, a relação legal seria equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra coisa que tenha valor econômico. Vocês entenderam criptoativo como sendo coisa móvel ou energia? Porque eu tinha entendido como esse parágrafo 3º sendo tipo de energia. Então, queria entender mais de vocês, como vocês fizeram essa relação. Bom, a gente entendeu das duas formas, né? O ponto aqui é que nesse parágrafo 3º do tipo de furto,
é um parágrafo que nos dá uma redação um pouco mais simples, né? Equipara-se aí a energia elétrica ou qualquer coisa com valor econômico. Então, enfim, o simples fato de a criptomoeda ser uma coisa que tenha valor econômico já permite aí um juízo de subsunção à figura do parágrafo 3º no caso do furto. O ponto que a gente discute é que quando a gente passa para os demais delitos, né, roubo e apropriação indébita, a gente não tem esse parágrafo 3º, tá? Então a gente precisa pensar se criptomoedas ou criptoativos se enquadram no conceito de coisa alheia móvel. E aqui a gente tem um adjetivo que a gente não tinha no parágrafo 3º, que é a mobilidade, tá? E aí, pensando aqui, conforme a gente falou, esse é um tipo penal que foi construído ali na década de 40, né, quando os bens, as propriedades, elas efetivamente tinham muito mais corporeidade do que tem hoje. Então, apesar disso, a gente entende que o fato de ser uma coisa móvel não necessariamente exige que ela seja uma coisa física móvel, né? E a própria criptomoeda estando dentro de uma rede blockchain que se desloca dentro dessa rede conforme comandos de chave privada forem sendo dados para destravar e travar aquela criptomoeda em endereços que vão circulando dentro da blockchain, é uma mobilidade ali, ainda que incorpora. Então a gente entende que dentro do tipo penal de roubo e de apropriação indébita, embora não exista esse parágrafo 3º que nos dá uma compreensão muito mais simples, ainda assim a cripto ela se adequa nesse conceito de coisa alheia móvel. E aí nós temos alguns bons problemas, né? De fato, a questão aqui é a corporeidade. Nós temos uma briga na doutrina entre o professor Laur Leite, que é brasileiro, ele fez doutorado com o professor Klaus Oxin, pouca coisa, né? E hoje é professor em Lisboa. Ele diz que essa ideia de coisa alheia móvel não permitiria coisas com um caráter intangível, né? Um caráter meio assim, não corpóreo, quase idealizado. E nós temos, por outro lado, o professor Paulo Busato, professor da Federal do Paraná, que estudou com o Vives Anton, que é um professor de espanhol, morreu também faz pouco tempo, tal como o Roxin, né? Morreu esse ano, salvo engano. Ele disse que não, que basta essa capacidade de movimentação, estaria incluído. E me parece que é o que faz sentido, porque, veja, como a Bárbara também falou, se nós temos um roubo em que eu aponto a arma para alguém e mando ela abrir o celular, abrir a conta do banco e me mandar Pix, todos os Pix que ela puder, me parece que isso aqui é um roubo, embora os valores não sejam propósito, está me dando dinheiro em espécie, né? Se não for, isso seria meramente um constrangimento legal. Olha só que interessante. Não seria um roubo. Porque aqui a coisa é móvel. E aí seria a mesma coisa com o cripto, me parece. Acho que essa é a grande questão. Mas você colocou um ponto legal. Esse parágrafo 3º é muito complicado. Pois veja, a gente está equiparando aqui qualquer coisa que tem valor econômico e o nosso ponto de referência é energia elétrica. E aí é o que o Marcos falou, é o plano de legalidade. Se eu, por exemplo, descubro a senha do meu vizinho, do Wi-Fi dele, e passo a usar, eu estou furtando o Wi-Fi dele? Se eu, por exemplo, faço um gato e eu passo a pegar o sinal de satélite da TV Sky, da Sky do meu vizinho, isso é furto da Sky dele, do sinal de telecomunicação? E aí, o que vocês acham? É difícil, né? Me parece que não, tem valor econômico, mas eu não consigo individualizar esse valor, diferente da energia elétrica. A televisão e o Wi-Fi não consigo identificar e individualizar o valor que eu estou retirando da pessoa, que estou furtando da pessoa, né? Embora eu consiga subtrair de alguma forma, mas eu não consigo dizer. A gente colocou isso como uma questão de prova, de seminário na nossa turma desse ano, e virou uma grande confusão. Até um aluno falou, não, é porque vai existir um prejuízo econômico, por exemplo, se o cara for o Casemiro e ele pagar uma baita nota para a internet para ele ter um streaming muito bom. E aí ele tem um streaming ruim, porque estão pegando a internet dele, e ele tem prejuízo econômico por causa disso. Eu falei, irmão, calma lá. Meio longe esse pensamento para definir aqui um prejuízo econômico. Mas a doutrina entende mais ou menos assim, mas a jurisprudência entende que, nos casos de sinal de TV, isso poderia caber. O que eu acho completamente, assim, difícil. Mas eu já vi cada coisa na jurisprudência, gente. Então, assim, é difícil, né?
Eu já vi decisão dizendo que ponto de escuta para colar em prova de faculdade não é concurso público, não é vestibular. Prova, imagina direito penal 1, você está com um ponto, alguém está te falando a resposta. Isso seria estelionato. A gente diz isso. Acontece. Decisão absurda. Então, assim, mas o que permite esse tipo de coisa é essa amplitude que viola a legalidade, viola a taxatividade, em especial no caso do parágrafo 3º. Muito obrigada, pessoal. Vitor, Bárbara, tem uma pergunta, mas antes de tudo queria agradecer a exposição, assim, foi muito, muito claro. E, sem dúvida alguma, a ansiedade que a gente estava antes do encontro para ter esse encontro valeu super a pena, porque foi muito, muito incrível, de verdade. Então, agradeço a exposição. E a minha dúvida foi bem do início da exposição também, envolvendo a questão de estelionato, pirâmide financeira, por conta daquele caso da Atlas Quantum, que teve, num passado não tão remoto, já foi até tocado aqui tangencialmente em outros encontros. Eu queria saber, na visão de vocês, eu também não tenho um grande conhecimento do caso, não sei se vocês chegaram eventualmente a atuar nele até, se podem falar, claro, mas vocês o enquadrariam como um estelionato do 171A ou como uma pirâmide financeira, pensando na definição do PL que tem do artigo 24A? Considerando que não há o elemento fraude, como a Bárbara pontuou no 24A, e me parece que no caso da Atlas Quantum há. Então, eu não estou, portanto, dentro do caso da Atlas Quantum, Fábio. Infelizmente, não atuei nessa operação. Mas, assim, me parece aqui, pela descrição que a IA do Google me deu aqui, bem breve, parece ser um caso muito típico de pirâmide financeira. Por quê? Porque as pessoas ofereciam um suposto investimento com retornos milagrosos que começaram a atrair investimentos de diversas pessoas e eu acho que esse é um ponto que é importante entender, que é aquilo que a gente comentou, né, Vitor, quando a gente estava falando desses dois tipos penais, que existia de fato uma estruturação ali societária em que houvesse por trás, de fato, um investimento em criptomoeda, ou tudo ali era uma promessa de investimento fraudulenta, que provavelmente não aconteceu, cujo objetivo inicial ali era exclusivamente captar recursos no mercado com promessas indevidas. Porque nos parece aqui, Vitor, e assim, me corrija ou me complemente, se você achar, é que esses dois tipos penais, eles têm essa diferença, né? Há uma oferta de carteiras com investimento em cripto, mas com o propósito de obter uma vantagem indevida de forma fraudulenta, mas há efetivamente a estruturação de um negócio. E o outro seria talvez uma hipótese em que há uma promessa de investimento baseada numa narrativa fantasiosa que acaba captando no mercado recursos aí de terceiros. Mas eu acho que aqui o problema também é um problema de... A gente não precisava ter esses 2 ou 3 tipos penais, né? A gente poderia fazer um único tipo penal bem feito que abarcasse esse tipo de conduta, tendo efetivamente a estruturação de um investimento em criptomoeda ou tendo apenas uma promessa de investimento de criptomoeda, sabe? Enfim, tendo no final, talvez, como resultado um prejuízo financeiro de terceiros decorrente de um processo fraudulento. Mas essa superposição normativa acaba dificultando um pouco uma análise aí tão precisa de juízo de tipicidade. Me parece que, também não conheço o caso, infelizmente também não trabalho com ele, mas me parece de fato que, enfim, essa distinção ela é importante. Que parece que é um robô, é uma promessa de um robô que fazia compra e venda automática, né? É interessante isso. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre o caso e eu só queria complementar o seguinte: a gente tem que ter cuidado com o momento do crime, né? Me parece que aqui os fatos são mais ou menos 2018 para frente. Eu preciso definir, isso aconteceu no momento em que a 171A era vigente? Senão, nós estaríamos face aqui a uma situação de retroatividade, né? E retroatividade impégios, que não é permitido no nosso ordenamento jurídico. Então, acho que essa talvez seja a questão, e nós voltamos aqui ao Marcos, né, ao princípio da legalidade.
Exato, gente. A 171A, ele foi um tipo penal criado com o marco legal de criptomoedas, né, com a Lei 14.478 de 2022. Também o dispositivo da Lei de lavagem de dinheiro, que é o parágrafo 4º, né, esse aumento de pena também foi um resultado aí do marco legal de criptomoedas. Então, como bem observado, Vitor, esses dispositivos somente podem ser aplicados a partir da vigência da lei. Na época aqui que a gente falou do caso da Atlas Quantum, me parece que o único tipo penal disponível era o tipo penal de pirâmide financeira previsto na lei de crimes contra a economia popular, que tem essa pena aí realmente baixa, né, de 6 meses a 2 anos. Perfeito, muito obrigado. Eu fiz a pergunta já imaginando a questão da temporalidade, mas num cenário hipotético. Vamos supor que estava tudo, já existiam os tipos penais, mas de fato foram em 2022 que colocaram o 71A e a alteração na lei de lavagem. Mas ficou claro, Vitor e Bárbara, muito obrigado. Oi, Eduardo. Você agora. Eu tenho uma dúvida. Acho que, obviamente, conversa com o penal econômico, mas acho que puxa um pouco também mais para o sistema financeiro, né? Que é exatamente do exemplo que você trouxe mais para o finzinho ali da sua fala, Bárbara. Então, no sistema financeiro tradicional, vou usar tradicional como contraposto ao, digamos assim, tudo que envolva criptoativos. Então, no sistema financeiro tradicional existe uma separação rigorosa entre intermediação, liquidação e custódia. Claro. E no caso de uma exchange normal, por exemplo, ela existe essa concentração dessas 3 funções. Então, ela atua ao mesmo tempo como intermediária, contraparte e também depositária. Aí a minha pergunta na CP 109, que fala das VASPs, até tem 3 figuras. Então, intermediação, custodiante e corretora. Mas existe a possibilidade de cumulação entre intermediação e custódia. Aí a minha pergunta até que ponto essa possibilidade de cumulação entre essas 2 funções, ela não mantém o risco que o sistema financeiro tradicional busca evitar? Porque ela acaba concentrando funções críticas em um único agente e, de certa forma, fragiliza a proteção para o investidor, não? Entendi. Olha, Eduardo, eu não sei se eu tenho repertório para responder a sua pergunta integralmente. Eu não sabia que esses 3 verbos, né, intermediar, custodiar e qual que é o terceiro que você disse? Intermediar, corretagem, você disse? Eu não sabia, dentro da organização do sistema financeiro, esses liquidação. 3 verbos não poderiam ser praticados juntos. Como que funciona? São licenças específicas que tem que ter para cada uma dessas atividades? Mas uma instituição financeira, ela pode concentrar essas 3 atividades? Então, a princípio, no sistema financeiro existe assim, um forte endosso para que essas atividades elas sejam separadas mesmo, para, de fato, não criar o famoso risco sistêmico. Claro. Mas é isso que me parece assim um pouco... não vou falar incongruente, porque, enfim, a VASP está sendo toda uma questão de inovação tecnológica. Mas parece que, ao mesmo tempo que eles estão tentando replicar um modelo que já existe, eles estão tentando, assim, eles estão abrindo uma brecha para algo que, desde então, tem se tentado evitar. Eu acho que talvez aqui o que vai depender é um pouco da concentração de mercado dessas VASPs e entender o quanto a acumulação dessas atividades pode aumentar um risco sistêmico aí. Eu acho que aí a resposta, eu não tenho essa resposta para você, Eduardo. Eu acho que é algo aí que a gente pode pensar. E eu queria até agradecer por esse seu aporte, porque eu não sabia disso, por exemplo. Isso é algo que não me passou. Eu estou ciente dessas diferenças de atuações dentro de uma própria VASP, mas imaginei que pudessem ter licenças específicas para cada uma dessas atividades, né? Mas não sabia que poderia ser talvez um problema a acumulação dessas 3 atividades dentro de uma mesma jurídica, dentro de uma pessoa jurídica.
Eu acho que a gente tem que ver também como o Banco Central vai se posicionar em relação a isso, né? Se vão ser licenças separadas para essas atividades, quais vão ser os critérios para cada um desses licenciamentos. Eu acho que a gente tem que acompanhar. Não, perfeito, perfeito. Então, porque que nem eu já vi o Vicente, enfim, que atualmente ele é sócio no FAS e faz parte do conselhinho e tudo mais. Ele chegou a comentar sobre a CP 109, a 110, a 111 e tudo mais, mas ainda acho que ainda existem muitas dúvidas ali que ficam assim para todo mundo do mercado mesmo, de tipo como isso vai se dar na prática, e também já tem uma pressão muito grande para isso sair ainda esse ano, né? Exato. Estão falando que vai sair em novembro agora, no começo de novembro. Então, aí eu queria saber, era mais para tipo, uma curiosidade mesmo, assim, para caso você tivesse uma opinião formada, como você enxergava mesmo. Só para complementar, mas não tanto. Pergunta muito fácil, né? Então, uma mais difícil eu comento. Mas eu acho que também é interessante pensar no sentido de um possível abuso de mercado, né? Temos os crimes lá de cartel e tem um também de abuso de mercado. Talvez se a ideia aqui é você ter um mercado menos monopolizado, com mais diversidade, com empresas que não controlem todas as possibilidades de atuação, talvez a gente poderia pensar, inclusive, em uma espécie quase de antitruste ou algo do tipo, né? Que traria aqui uma discussão sobre cartel, que é crime, e abuso de mercado. Talvez são duas situações para se pensar também. Só pensar, porque, de novo, a pergunta é muito fácil e eu prefiro que vocês pensem, porque ela está meio óbvia. Não sei nada sobre esse tema, então só deixando o caminho aí para talvez chegar a outro ponto penal. Então, não é uma coisa nem que, assim, lendo a CP, assim, olhando, assim, passou meio batido, só que na fala da Bárbara, que ela comentou, pô, a Exchange, ela acumula algumas funções. Então, faz a intermediação, faz a liquidação e faz a custódia. Eu fiquei pensando, pô, existem leis específicas, enfim, normativos que fazem essa segregação. Aí, por isso que agora me ocorreu, eu falei, pô, mas a CP 109... ela não está deixando tão explícita. Aliás, ela até permite a acumulação. É por isso que surgiu a dúvida. Também não é uma coisa que eu já tinha de antemão, não. Eu acho que isso é algo que o tempo vai responder, porque eu acho que também... Eu acho que a ideia de você evitar essa acumulatividade dentro de uma instituição financeira é realmente essa questão de risco de mercado. Então, quando a gente pensa nas instituições financeiras tradicionais, Banco do Brasil, Bradesco, esses grandes bancos brasileiros, que concentram cada um deles um quinto do mercado, porque partindo do pressuposto que toda pessoa é bancarizada, e esse é um pressuposto falso, mas toda a população bancarizada até 4, 5 anos atrás tinha conta em um dos grandes 5 bancos que a gente tinha no Brasil, né? É claro que com as fintechs, com as instituições de pagamento, essa concentração ela começou a ser muito mais pulverizada, tá? Mas eu acho que pensando nessa lógica em que todas as pessoas deixavam suas poupanças e suas economias em uma dessas grandes instituições, é claro que se uma delas acumula tantas atividades e uma delas quebra, isso corre o risco, isso gera o risco de que 20% da população quebre junto. Então, eu acho que essa é a lógica prudencial por trás dessa segregação aí de funções. Mas quando a gente pensa numa exchange, por exemplo, e num cenário atual em que não é todo mundo que investe em cripto, e mais do que isso, quem investe em cripto tem mais opções no mercado do que existem hoje de bancos, talvez essa segregação é algo que, nesse momento histórico, não faça tanto sentido. E que talvez, do ponto de vista operacional, faça sentido, porque a exchange que intermedia, ela vai oferecer custódia também. Eu acho que são coisas ali muito próximas que talvez nem faça sentido segregar do ponto de vista econômico. Então, talvez nesse momento, esse risco sistêmico é algo que não esteja na cabeça do regulador, mas nada impede que isso mude conforme a tecnologia aumente, conforme a aderência à tecnologia aumente, porque eu acho que a tendência no futuro é que investimento em criptomoedas seja como colocar dinheiro na poupança. Não, faz sentido total essa linha, até porque realmente pensar em risco sistêmico de algo tão nichado não faz tanto sentido assim. Mas acho que
A minha pergunta era mais isso mesmo. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. E caso não tenha, acho que a gente pode encerrar aqui. Mais uma vez, eu agradeço a Bárbara e o Vitor. Mando um abraço também do Rui, que com certeza gostaria muito de ver essa aula. E é isso, gente. Muito obrigado e uma boa noite. Meninos, eu queria super agradecer, queria dizer que eu estou à disposição. Quem tenha pensado nos casos, queira debater alguma coisa, me procurem. Perfeito. Agradecemos, Valeu, Bárbara. Valeu, Vitor. Tchau, obrigado, hein? Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.